Amém? Culto das irmãs, graças a Deus, mulheres de oração, que o Senhor possa continuar abençoando. Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Também estaremos vendo o versículo 31 ao 33. Lucas capítulo 1, verso 15, depois do 31 ao 33. Lucas capítulo 1, versículo de número 15, depois versículo 31, 32 e 33. Três irmãos encontraram, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Verso 31: e eis conceberás e darás à luz a um filho, que chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre, porque a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Amém? Os irmãos podem sentar, já foi orado, pode. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Já tem, acredito que tenha mais anos que eu estive aqui pela primeira vez, junto com os irmãos também cultuando a Deus. Irmãos, é um culto de irmãs e eu queria despertar a sua atenção para o que vieste fazer até hoje na casa de Deus. Qual é o chamado de uma pessoa cristã, de um homem cristão ou de uma mulher cristã? O nosso chamado, além de levar a nossa alma a alcançar o melhor lugar, já anunciado por alguém que é o céu, é também conduzir o mundo à salvação. Jesus Cristo deixa para nós na sua palavra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o que crer será salvo, o que não crer será condenado. Eu e você somos um canal da parte de Deus, de bênção para onde a gente passar. A Bíblia diz que se nós não produzirmos essa luz, ou se nós não produzirmos esse sal, que aonde chega tempera, onde chega transforma, nós estamos de alguma forma errado ou fora daquilo que é o princípio da palavra de Deus. Às vezes achamos que a nossa vida é uma vida muito comum, é uma vida muito simples, basta eu vir aqui, cantar a Deus e voltar para casa, o dia correr normal, eu trabalhar, no final de semana estar aqui de volta, está perfeito. E não é bem assim a nossa vida espiritual. Quando escolhemos um dia servir a Cristo como único e suficiente Salvador, começamos a fazer parte de alguém que precisa de alguma forma gerar um avivamento onde a gente passa. A Bíblia, quando deixa Paulo ali escrever aos Gálatas, ele vai deixar alguns frutos que era necessário uma pessoa mostrar que ele era cheio da presença de Deus. E não eram frutos assim comuns, apesar que eram esses frutos comuns, mas não era fruto assim de falta de não ter problemas, ter ou não ter. Era necessário e é necessário gerarmos esses frutos: o fruto da longanimidade, o fruto da benignidade, o fruto da temperança, o fruto da mansidão, a fé e o amor para com o próximo. São vários frutos que fazem parte
Ele vai destacar a história de duas pessoas que tinham da parte de Deus um chamado muito importante. Um chamado que não dá para explicar a grandeza que seria gerado através dessas duas pessoas. Participamos, quando aceitamos a Jesus, do batismo nas águas. E um dos precursores deste ato tão lindo é João Batista. Quando João Batista está ali batizando, e ele chega a batizar Jesus Cristo, até hoje lembramos quando João Batista batiza Jesus Cristo e desce o Espírito sobre o Senhor Jesus. Até hoje cantamos em nossos louvores, seja hinos na água, louvores cantados, a descida da presença do Espírito Santo. É notório ler a Bíblia e lembrar de João Batista, porque a Bíblia, através de Jesus, vai um falar muito bem do outro. A história já começa com duas pessoas importantes, que são as mães dessas pessoas. Eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia o que diz em Lucas, capítulo 1, no versículo 8 em diante, vai relatar dessa forma. Ora, aconteceu que exercendo ele, versículo 5, capítulo 1, verso 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era filha de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quando Deus escolhe Isabel, quando Deus escolhe ali seu esposo para ser o pai de João Batista, para gerar algo que iria produzir um avivamento no mundo, não foi de qualquer jeito. O Espírito do Senhor não veio na terra e olhou simplesmente para o indivíduo que não tinha uma comunhão com Deus e falou assim: vou botar no seu ventre João Batista. Não. O Senhor Jesus, quando envia o seu anjo para gerar uma bênção para a nação, para o povo da terra, ele olha para alguém que poderia conduzir aquilo, que tinha uma intimidade, que tinha frutos, que poderiam gerar alguém que seria uma bênção para a humanidade. O versículo 6 vai dizer assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ah, Josué, eu moro em Iracema, eu moro aqui no Cruzeiro, eu moro lá embaixo do centro, e eu queria gerar algo para a minha cidade. Eu queria poder chegar na escola que meu filho estuda e gerar uma pessoa que cria uma criança abençoada, que é capaz de abençoar os seus coleguinhas. Josué, eu queria ser a mãe gerada pela parte de Deus que influencia as irmãs da minha igreja. Eu queria ser a mulher que é cheia da graça, ao ponto de Deus poder me escolher e eu ensinar as outras mães como conduzir o seu filho na obra de Deus. Quando o Senhor Jesus olha para Isabel, ele vê uma pessoa que tinha frutos da parte de Deus, que tinha comunhão com Deus. Eu creio que Deus hoje já escolheu e tem mulheres dentro dessa igreja, mulheres como Isabel. Se Deus quiser mudar a história de Iracema, Ele pode derramar sobre ela uma unção que vai mudar a história de quem está ao lado dela. Ambos os pais eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Josué, o que Isabel gera? Quem é o fruto de Isabel? Quem é esse João Batista? Eu disse que são dois frutos que abençoaram a nação. Um é Jesus Cristo e o outro é João Batista. E o próprio Senhor Jesus vai fazer questão de falar que é um fruto gerado por Isabel,
dia e falassem: parabéns, mãe, por causa da sua vida irrepreensível, eu gerei salvação na família do seu vizinho, por causa da sua forma justa de servir ao Senhor, eu gerei salvação na escola do seu filho vai. Ouvir de Jesus um elogio tão grande é uma bênção para o cristão, saber que ele é capaz de gerar coisas que abençoam a sua nação. Perguntaram a João Batista: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João, falando a respeito do outro fruto de Cristo: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas que passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde vamos para batizar. João olha para Jesus Cristo e fala assim: ó, Maria gerou um fruto, a qual eu, que sou filho de uma Isabel temente, não sou capaz de desatar as correias da sandália dos seus pés. Josué, então Maria é maior do que Jesus? Não, mas não foi por acaso que o anjo escolhe Maria, não foi por nada. De repente está Maria no templo, dormindo, cochilando, Deus resolveu escolher Maria. Não, Maria foi na igreja, só cantava com as irmãs, de repente o anjo escolhe Maria. Não. Eu quero despertar a ideia de Iracema hoje. Não vai ser de qualquer jeito que Jesus vai gerar um avivamento na nossa família, na nossa igreja, aonde passamos ou aonde trabalhamos. Deus não gera um fruto para abençoar se não houver um compromisso com aquilo que Ele coloca para nós exercermos. Já tentou ser um salmicida? Já tentou usar um sal que não serve para nada? A mulher cozinha, sabe, meia colher, doce o arroz que faz todos os dias ou feijão. Quando ela pega um sal pior, fininho, uma colher inteira costuma não dar. A palavra relata a vida de nós cristãos assim. Se nós somos sal, e se ele não servir para temperar, ele de nada serve, a não ser para ser usado. Então é sinal que eu e você, como crente, para movermos o lugar que estamos passando, pregando, vivendo, precisamos ter um compromisso maior com o reino de Deus. Não foi de qualquer jeito que Jesus enviou o seu anjo, ele estando ainda no céu. Ele não falou assim: eu vou pegar uma barriga de aluguel e vou entrar dentro dela. Não. O anjo não escolheu Isabel. Parece que Isabel vai dar um filho de cabelo preto, eu vou enviar João Batista no ventre de Isabel. Não. Deus escolhe Isabel e Maria porque tinham dentro deles capacidade de gerar frutos para abençoar. Deus não habita num lugar onde não há para Ele comunhão. E aqui está dois frutos falando bem um do outro. Eu acabei de dizer que Jesus disse que João Batista foi um dos maiores que nasceu no ventre da mulher. Agora o mesmo Batista olha e diz que Jesus era alguém que não era digno de sequer amarrar a sandália dos pés. Agora temos que imaginar o tamanho desses frutos que era Jesus Cristo, João Batista. Jesus Cristo é um fruto sem explicação. É uma bênção gerada para o mundo que não dá para explicar Jesus Cristo. Tenta imaginar se não existisse uma Maria, uma bem-aventurada, se não existisse alguém para pousar Jesus Cristo. Talvez confundimos estrebaria com vida. Jesus pode ser gerado, que seja até no chiqueiro, mas no ventre de uma pessoa que não tinha comunhão, Jesus não poderia ser gerado. Não podemos confundir a simplicidade de Cristo com uma vida perdida, sem uma comunhão para Ele entrar. Jesus chegava em lugar onde havia pecado, mas não coabitava com o pecado. O pecado tinha que sair.
vai ter a comunhão que tinha Isabel e Maria. O grupo das irmãs de Iracema vai ser como Isabel e Maria, que Deus vai poder olhar e falar assim: vou gerar bênção aí, porque eu vejo que há comunhão comigo. Eu vejo que eu posso habitar na sua casa, porque lá há comunhão, lá há paz. Tu és uma mulher irrepreensível, aleluia. Tu és uma mulher digna de gerar bênção para alguém. Talvez, não que pastores, talvez eu quero gerar alguma coisa como pregador, mas não habita em minha presença. Talvez eu sou estéril espiritual, eu até quero, mas não consigo produzir. Talvez eu quero impactar o meu amigo. Talvez a irmã chega junto com as amigas da irmã, vamos para a igreja hoje, que o culto vai ser bênção. Ela olha para o lado e fala assim: irmão, tu é repreensível. Onde está falando mal da sua amiga? Onde você está ensinando seu filho a falar mal do outro? Ensinou seu filho a responder, a bater. Você não pode gerar transformação se não houver uma comunhão comigo. Aleluia. Deus, olha, eu vou gerar Isabel, um fruto que vai ser bênção. Mas Isabel, antes de Jesus gerar, Isabel já era, ambos eram pai e mãe, justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu quero avivamento para Iracema, então eu preciso agora, antes do avivamento vir, antes da presença descer, eu preciso ser justo. Eu quero impactar o dia de trabalho, Josué, entre as ruas ou becos deste lugar. Eu quero entrar e levar a palavra, mas comece a ser justo a partir de agora, para que possa gerar o fruto, para que possa gerar a bênção. Há qualidades que tinham em Isabel e Maria, para ela ser cheia e poder gerar. Qualidades essas não eram irrepreensíveis, Isabel, eu já falei. Justo, eu já falei. Temente a Deus e cheia do Espírito Santo. Verso 41 vai dizer assim, ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Jesus não desce o seu Espírito Santo sobre a vida de um cachaceiro. Deus não desce o seu Espírito Santo na vida de uma mulher, de um homem adúltero. Não confunda um tocar do Espírito Santo com um ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser misericordioso. Às vezes chegando na igreja com a vida toda em pecado, em lutas e tribulações. O Espírito Santo nos louvor, e aquele louvor desce lágrimas nos seus olhos. Aí você fala assim: está cheio do Espírito Santo? Não. Isso pode ser um tocar da misericórdia do Espírito Santo. Ser cheio não é um momento, ser cheio é sempre. É uma comunhão que vem, que às vezes ninguém falou nada, mas a sua alma está feliz com o povo que lhe foi entregue da parte do Senhor. Há frutos na vida de Isabel e Maria, para poderem ser geradoras da bênção que foi para o mundo dos seus dois filhos. Mulher de fé foi Isabel. Eu quero impactar a terra, eu quero transformar a Iracema, eu quero ser cheia, mas precisa haver fé. A Bíblia diz que quando o anjo chega para o seu esposo e vai lhe dizer assim: a sua mulher vai gerar um filho, ela não estava lá. No momento da promessa, a mulher, uma das irmãs e Isabel estava mais perto do seu esposo. Anuncia o esposo no anjo, aparece a ele: sua mulher gerará, ele duvida. Mas quando ele chega em casa, que ela sabe, ela crê e confia, ao ponto que vai dizer mais abaixo aqui assim, verso 24: passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ou seja, se engravidou e amputou-se consigo mesmo, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia estar com Maria, ou seja, ela
poder. Olha o que vai dizer o versículo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Não temas, Maria, achaste graça diante de Deus. Não foi à toa. Deus olhou no céu e falou assim: vou contar no dia quem é que eu quero abençoar com a vida de não. Achaste graça escolhida da parte de Deus. Além disso, é obediente. O verso 38 vai dizer assim: ó, então diz Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E imaginar Maria na sua situação, era dela jamais fazer isso. Não sou casada, sou apenas noiva, sou virgem, não deito com meu marido. Se eu fizer isso diante do mundo é pecado, vão me dizer que eu estou errada. Mas ela falou assim: cumpra em mim a vontade do Senhor, obediente. Gerar uma transformação para o mundo não é uma vida de qualquer maneira. Gerar um avivamento no nosso lugar que moramos não é de qualquer jeito. E ainda por tudo, Maria é cheia de fé. Eu sei que ninguém aqui vai gerar um Jesus, mas você pode gerar um avivamento para alguém da sua casa. Desde que haja espaço para o Espírito Santo gerar em você uma coisa. Gerar é sem condutor, não é assim? Pega no tempo de chuva, mato molhado, põe fogo, para você ele gera uma queimada. Ele não gera, ele não está capaz, está molhado. Mas quando o mato está seco, ele é propício. Qualquer vaizinha é até difícil apagar. E a minha vida, a sua espiritual é assim. Sem comunhão, eu vou te descer fogo do céu sobre a igreja, a minha unção, que não há avivamento. Porque estamos molhados pelo mundo, molhados pelo pecado, molhados pela discórdia, pela inveja, pela contenda. Mas quando estamos sequinhos das coisas do mundo e encharcados da unção, ó, aí não precisa nem muita coisa. O fogo pega e não se apaga. Aleluia. Cheia de fé, 1:34 ao 35 diz assim: então disse Maria o anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem que ter fé, irmão. Mas Deus fala assim: eu vou gerar na sua vida uma unção de pregar para ouvir da sua família que nunca ouviu falar de Deus e vai ser salvo. Tem que ter fé. Se logo pensa que aquela pessoa não pode nem ouvir, pensar em frente. Aquele irmão que eu não posso nem falar com ele. Verso 28 vai dizer assim, ó. Vai dizer que aquela mulher cheia na presença de Deus. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Talvez estamos, irmãos, perdendo o foco do que é o Evangelho de Cristo. E eu sei que as irmãs têm esse compromisso muito grande. Meu pastor estava aqui olhando e disse: olha, Josué, como tem muitas irmãs neste lugar. Você, irmão, pode ser algo, você não sabe o que é a sua vida na mão de Deus. Você não sabe que você é capaz, na brecha que o Espírito Santo pode te colocar. Você não sabe que você é capaz de ter um cacete. Eu vou tentar te dar um exemplo da vida. Olha Jesus, olha João Batista, olha Pedro. 3.000 almas numa pregação. Às vezes uma cena é difícil encher a igreja de cruzeiro. Talvez lá de baixo tenha que subir, está longe. Talvez de perto pregue em outro lugar. Você fala: não vai conseguir encher essa igreja. Se a sua vida for cheia da graça de Deus, você vai ser o Paulo da história, que é onde a sua sombra passar, e lá não vai acontecer. Porque você vai ser capaz de gerar, se tiver uma comunhão, como teve Isabel e Maria. Eu quero ser Josué, ou Isabel ou Maria de Iracema. Eu quero ser a mulher que quando Deus olhar, assim, eu posso lutar neste coração, porque eu vejo liberdade, eu vejo comunhão, eu vejo unção da sua palavra, vejo unção deste olhar, vejo poder
O Senhor é contigo, Maria. Isabel é irrepreensível, tu és justa. Eu posso gerar uma bênção na sua vida, porque eu vejo lugar. Aleluia. Eu fico por aqui, o nosso pastor adorar. Mas vai para casa com essa lembrança. O Espírito Santo não vai avivar se não houver uma vida irrepreensível, se não houver uma vida justa, se não houver um espaço para ele operar.